bom. Bem, ontem nós finalizamos o dia falando um pouco sobre bateria. A gente ia até reativar a bateria. A gente chegou a medir a tensão na bateria, não foi isso? A gente chegou a medir as tensões da bateria, não foi isso? Com o multímetro, a gente verificou lá. Então a escala de DCV 20 volts multímetro a gente vai usar para fazer medições não só na bateria, mas na placa em geral. A gente vai medir muitas tensões na placa, só que são testes quentes. O teste quente, se vacilar, você pode estragar a placa. E um teste quente na bateria, se fechar um curto na medição, pode estragar a bateria e explodir na sua cara, inclusive. Então, um teste quente não é brincadeira. Quando eu uso a escala do multímetro DCV, quer dizer que está passando corrente na placa de tensão. Qualquer erro que eu cometer ali, eu vou pagar caro por isso. O multímetro, se você acertar no multímetro manual a escala, se inverter a polaridade, vai te avisar indicando com aquele setinha de menos. Ó, você está ligando ao contrário a polaridade aí. Mas também existem tensões negativas na placa, tá? Já o multímetro automático, né, ele já coloca só a grandeza, a tensão, ele vai ajustar automaticamente. Mas e se eu colocar uma tensão de 2 volts, querendo medir uma bateria de 4.2? 4.2 cabe em 2 volts? Não. Então, mas se acidentalmente eu colocar uma escala de 2 volts no multímetro, que tem o dial manual, e tentar medir 4.2 volts, vai acontecer o que com o meu multímetro? Tem grande chance dele estragar, mas ele vai tentar te avisar. Avisar como? Vai aparecer o número 1 do lado esquerdo. Ou a tensão está a mais, desliga rápido, senão um abraço. E se a proporção for muito grande, eu coloquei 2 volts, medi 200, nem tempo tem. Então, a escala de tensão de medição, que a gente usa medições quentes, não admite erro. Se errar, você vai pagar o preço. E o preço muitas vezes pode ser estragar uma placa e, além de estragar a placa, estragar seu multímetro. Ou um ou outro, ou os dois. Então, o teste quente não admite erro. Então, o teste quente é um teste que deve ser feito com atenção, sem ficar mexendo no WhatsApp, conversando com as pessoas. Foca no que está fazendo, igual solda. Solda também requer foco, concentração. O canhão, 400 graus aqui. Não é brincadeira. E a queimadura, não preciso nem de falar que é 3º grau, né? Então, quando a gente está soldando, fazendo medições, testes quentes, então vamos dizer, entre aspas, tudo quando for quente, ferro de solda, estação de solda, ar quente, placa energizada, medição com a placa energizada, tem que ter um foco altamente grande. O teste frio tem que ter foco? Claro. Mas eu estou falando que quando você for fazer uma medição quente ou usar uma ferramenta quente, vacilou, vai pagar o preço. Muitas vezes esse preço pode ser um acidente. Anos não tinha um acidente, ó. Olha aí. E os acidentes acontecem. Infelizmente, mesmo você tomando cuidado. No meu caso, a ferramenta estragou. A ferramenta estragou, quebrou, cortou minha mão. A ferramenta danificou. A ferramenta de corte quebrou. Eu estava segurando a ferramenta, ela quebrou, minha mão pegou na lâmina. Então, os acidentes acontecem. Quando eu estou trabalhando com ferramentas quentes, então, bisturi. A gente trabalha com bisturi na bancada. É brincadeira bisturi? Não. Então, a gente não quer, né, de maneira nenhuma, que as pessoas se machuquem. O acidente de trabalho é algo muito grave. A gente já trabalha com produtos bem danosos à saúde. Fluxo de solda, produtos químicos. A gente já agride nossa saúde, porque está respirando aquela fumaça. Ah, mas tem exaustor de fumaça. Se não for filtro ativado, não adianta. Se for um exaustor de carvão, só está tirando uma fumaça de um lado e depositando em outro. A gente já é exposto a produtos químicos, a vapor metálico da solda, chumbo. A gente já está exposto a isso. E é fato, né? A gente manipula isso aí o tempo inteiro. Cheira o vapor do fluxo, o vapor da solda, o vapor metálico, aquilo ali. Você acha que os metais estão ali são bons para a saúde? Claro que não. É chumbo, e aí vai. É só metal pesado, que dão doenças aí complexas. Aí tem gente que ainda usa thinner com benzeno, e aí vai. E aí é só bucha. Então a gente tem que ter muita atenção e cuidado quando for fizer teste quente. Para trabalhar com bateria, a gente vai fazer algumas regras básicas. Vou falar de 5 regras básicas para o elemento sensível que é a bateria. O que a bateria faz para o smartphone? Ela provê o poder, a potência, a energia para que as energias dentro do smartphone, a bateria provê uma tensão chamada tensão contínua, que a polaridade é fixa, não é?
Eu tenho polo positivo e polo negativo. Aí o polo de identificação da bateria, o polo do tipo de bateria, onde grava a saúde, o serial da bateria, o manufacture date. Então a gente tem em média, 4 polos na bateria. A bateria é inteligente e ela conversa com a CPU que está aqui. A bateria que conversa com a CPU que está aqui, ela é um elemento muito sensível. A temperatura, a furo, a danificar. E se você vacilar, pode explodir na sua cara. Que é algo que não é anormal. Aliás, é totalmente normal, mas não pode acontecer no nosso laboratório. É normal a bateria explodir acidentalmente? Sim. Até carregando sozinha? Infelizmente, sim. Então é algo normal, que não deveria. Não é normal a bateria explodir, mas infelizmente, na atual condição que a gente vive hoje, de baterias para todos os lados, toda semana você vê. Explodiu um powerbank no avião, explodiu uma bateria carregando. Ainda mais quando as pessoas usam carregadores não certificados, baterias não certificadas, circuitos de cargas não condizentes com o funcionamento correto, jumpers não apropriados. A gente que pega um jumper do conector, liga na bateria. A carga não é injetar tensão igual a gente faz com a fonte. Tem um protocolo. Então, infelizmente, hoje, é normal a bateria explodir. Só que não é normal isso acontecer. Só que, infelizmente, hoje é normal. E explode, muitas vezes, no bolso da pessoa. Quantos casos já viram aí de explodir no bolso? Explodir. E já aconteceu no laboratório explodir? Sim. Já no meu laboratório já explodiu bateria. Como? Horário de almoço, o técnico deixou o aparelho carregando na bancada. O que ele fez? Foi almoçar, deixou tudo ligado. 1 minuto antes dele voltar, a hora que ele estava entrando na sala, graças a Deus, o que aconteceu com a bateria? Explodiu. A gente foi ver o que ele fez? Foi almoçar e deixou a bateria lá carregando sem preocupar com o que está acontecendo. Isso quer dizer que quando eu tiver que recarregar uma bateria, quando eu estiver fazendo um processo que manipule bateria, eu não posso ser negligente. Eu não posso deixar a bateria carregando e sair para almoçar, para tomar um café. Está carregando a bateria? Tem que monitorar a temperatura, mesmo que seja com as mãos, o olfato. Se começou a dar um cheiro de lítio, que a gente vai entender o que é cheiro de lítio, vocês vão ver o que é, para de carregar. Se começou a aquecer, para de carregar. Se deu algo estranho, começou a fazer fumaça, desliga e deposita no ambiente. Existe um ambiente próprio para depositar baterias em risco de explosão. É uma caixa de aço com areia. Então você pode fazer isso no seu laboratório, uma caixa de aço, coloca areia lá dentro. Qualquer problema com bateria, coloca a bateria lá dentro. Com uma pinça, sem ser com a mão, né? Para não explodir na sua mão. Então a gente tem que ter esse reservatório de emergência aí. Igual tem que ter um extintor de incêndio. Né? A gente tem que ter um extintor de incêndio no laboratório. Ou você acha que não tem risco de pegar fogo? Claro que tem. Aliás, sempre a gente vê pegando fogo também, infelizmente, os shopping populares são mais comuns, mas as bancadas tem que desligar todo dia. Desligar como? Não é só na chavinha, não. É colocar uma chave geral e desligar tudo, porque o risco de fogo existe. Então, quando eu estiver trabalhando com bateria, que a gente vai trabalhar constantemente com bateria, que a bateria é o ponto fundamental da energia do smartphone, que ela vai gerar o poder básico. E através desse poder básico vão gerar outras formas de tensões. Porque aqui, ó, eu não tenho só tensão contínua. Eu tenho tensão alternada, tensão digital, sinais lógicos, barramentos de controle, sinais digitais. Então tem N tipos de formas de tensões. Rádio, frequência. Então eu tenho dezenas de formas de tensões aqui que são geradas através da principal, que é a contínua. E a contínua gera outras contínuas e outras, através da contínua, são convertidas em outras tensões. Alternada, pulsante, digital, radiofrequência. Então não tem só contínua aqui, apesar de ter só uma bateria contínua. Então ficou claro que a bateria é o principal gerador de energia para o aparelho, até para converter em outras formas de tensões, porque não tem só contínua aqui. Então existem cinco leis básicas para a gente trabalhar com a bateria, já sabendo que ela é o elo sensível e crítico da reparação. Primeiro, cuidado para expor em temperatura, cuidado para não furar a bateria, cuidado em manipular a bateria, cuidado com o conector de bateria, cuidado em armazenar a bateria. Tudo tem que ser pensado. Se eu revendo bateria, tem que pensar mais ainda. Então vamos lá. As 5 regras, leis básicas, né? As 5 leis básicas para trabalhar com bateria. Primeira lei, trabalhar com bateria original ou certificada. Regra número 1. Só trabalhar com baterias originais ou certificadas. O que quer dizer isso? Original tem um respaldo do fabricante, pois é um produto original. Certificada tem uma chancela de um órgão fiscalizador brasileiro, como a Anatel, por exemplo, que para ter essa chancela tem que ter qualidade
acima da média, bem similar ao original, que respeitam padrões internacionais. Ponto. Porque as baterias estragam, mesmo as originais, mesmo certificadas, acontecem problemas. Se elas, que têm certificação, qualidade, com certificação europeia, parará, processo, cuidado, proteção, danificam, imagina uma bateria que não tem certificação nenhuma. Ponto. Não só pela qualidade, mas pela saúde de quem está usando a bateria. Porque eu penso no filho do... As crianças hoje, infelizmente, estão viciadas no smartphone, né? E fica esgotando ali até aquela bateria. E está jogando em joguinho, o processador gráfico está consumindo energia e está aquecendo. Aí o cara vai, coloca a bateria genérica, dá para o filho vai, coloca o carregador e fica naquela vibração do joguinho, nem pisca, né? A criança é assim, né? Aí o aparelho pegando fogo, carregando, a GPU jogando um joguinho, esquentando, porque no jogo é o que mais gasta o processamento gráfico, aí fica aquele ciclo. Chega uma hora, se eu colocar uma bateria ali que não tem qualidade, Deus me livre, igual a gente não acontecer nada com as crianças. Mas a gente tem que pensar nisso também. Qualidade. O primeiro ponto é a vida. Segundo, qualidade. Então eu não uso bateria que não seja original ou certificada. Primeiro, pela vida. Segundo, pela qualidade. Só tem algo mais importante para mim do que a qualidade, a vida da pessoa, né? Então, em primeiro lugar, nossa saúde, a nossa vida. Segundo, qualidade. O ideal seria a qualidade de vida. Então a qualidade que a gente vai colocar no nosso produto vai determinar quanto você vai merecer ganhar. Eu só uso o produto que tem certificação, porque com isso eu, pelo menos, faço a minha parte como profissional e tentar escolher o melhor para o meu cliente. Ponto. Não abro mão disso. E as baterias certificadas, eu vou indicar para vocês a Skyke. Skyke, não é Skytec. O que é Skytec? Não conheço, mas essa aqui, essa aqui é outra, essa aqui é qualidade. Essa aqui é bateria certificada Skyke. Também. Essa bateria aqui, Skyke, ela é certificada Anatel de verdade. Já tem uma embalagem, as fitas, vou te pegar elas aí. Eu vou pegar elas para vocês verem. Então as baterias, eu vou abrir, pegar uma lacrada para você ver. Então as baterias Skyke, elas são certificadas, têm garantia de 1 ano. Então tem certificação Anatel verdadeira. E por que eu gosto de Skyke? Além de ser certificada, o dono colocou o sobrenome dele aqui. E quando a gente se preocupa com a qualidade, a gente não coloca o nome em coisa ruim, não. E eu estou colocando meu nome aqui também, porque eu estou falando que ela é boa, e realmente elas são boas. Então as baterias Skyke são baterias certificadas Anatel, que te dão um respaldo de qualidade jurídica por ter certificação. Então, depois eu vou pegar as lacradas para vocês verem. Tá? Tem revenda no Brasil todo a Skyke. Depois eu vou passar para vocês o contato. Skyke. Entre a original e a Skyke, claro, eu não vou ser mentiroso. A original é melhor. Entre a original, não importa se é a original retirada ou nova. Claro que eu sou preferente, né? Claro, não vou ser mentiroso aqui, nem hipócrita. Claro, vou usar a original, sem dúvida. Mas, em não ter a original, mesmo que retirada, eu vou de Skype. Né? Não existe nada melhor que o original, não, tá, gente? Existe algo bem próximo. Você pega um original, vamos colocar que está com 80% de bateria. Você vai lá e faz a carga e vamos voar para 100. Tem como a pessoa descobrir? Isso aí é um processo que a gente não faz. Eu não burlo o sistema. Não, pois é. Sim. O certo é não fazer. Não. Tem gente que faz isso. Eu desconheço quem faz, porque quem está junto comigo não faz. Não sim. Lá em Moscou faz isso. Então, eu sei. Ali, vira para 100, a pessoa isso é crime. Isso é crime. É igual adulterar velocímetro de carro. Eu comparo com isso. É igual adulterar o velocímetro de carro. Você vai comprar um carro com 100 mil quilômetros rodados, que não é muito, né? Mas o cara, para valorizar o carro, coloca com 30. Isso, para mim, é crime. É a mesma coisa da bateria. Você está colocando em risco quem está comprando aquele veículo. Além do crime de falsidade, não sei nem se é falsidade ideológica, mas peraí, você está... É um 71, sei lá que é aquilo ali. Você está mudando estelionato, né? Eu acho que deve ser um estelionato isso aí, porque então eu não faço isso, não desconheço quem faz e repudio quem faz, porque isso é crime. Tá? Agora, se o cara lá quer fazer, ele se vira com quem ele quiser. Eu não sou inimigo dele também, não. Mas também não sou amigo. Eu não quero ser amigo de quem faz coisa errada. Eu quero ser amigo de quem faz coisa certa. E mudar a saúde da bateria é errado. Para enganar as pessoas, tô fora. Desculpa, essa pergunta até foi... O que acontece quando a pessoa faz isso? Você perguntou se tem como ver
Tem, claro que tem como ver se a pessoa fez isso. Claro, sim, sim, sim. Um processo que digita lá que sai Sim. lá a resolução. Normalmente, quando as pessoas burlam esse tipo de processo, dentro da bateria tem um EEPROM, né? Que é uma EEPROMzinha que está gravada dentro da bateria, que a bateria, como ela é uma bateria inteligente, ela troca informações com a CPU. Né? Então aqui dentro tem o número de série dela, que ela foi controlado, para saber a data de produção, quantos ciclos ela está recebendo, para saber a vida útil, qual que é o tipo de carga que tem que ser feito nela, quais são os detalhes internos, temperatura, tipo de bateria. Todas as informações estão gravadas num chip de memória que está aqui dentro. E esse tipo de memória tende a não ser regravável. Existe uma segurança para não burlar esse chip e não se perder um controle muito bom. Que é igual, por exemplo, você fazer... eu acho que é menos criminoso recalchutar um pneu. Quando você compra um pneu recalchutado, você sabe que o pneu é ruim. Você está comprando um pneu ruim que você sabe. Você foi avisado e está lá. Pneu recalchutado. Compra para quebrar o galho. Se você comprar para colocar sua família dentro, é risco. É comprar para quebrar o galho, juntar um dinheiro e colocar o original. Tá claro, pneu recalchutado. A bateria modificada da saúde não tem aviso. Então o cara está comprando a bateria, o aparelho como 100% de saúde e a bateria já comeu a borracha toda. A bateria está careca. Qualquer aguinha que tiver ali vai deslizar, vai derrapar e vai bater o carro. Ou seja, qualquer dano que tiver no aparelho que precisar da bateria legal, pode explodir, pegar fogo e já era. Então, é possível alterar sim, tá? E é possível conferir sim se foi modificado. Porque quando você faz esse patch, o que esse patch é? Um caminho, desvia da segurança para burlar o sistema. Sempre também, do mesmo jeito que tem uma brecha para fazer esse patch, tem uma brecha para ver o que está por trás disso aí. Então sempre tem como descobrir o que foi feito. Então sempre tem, não tem como não deixar rastro. Um sistema de segurança, para você burlar ele, você deixa um rastro que você burlou ele. Então, em alguns casos, você consegue nos programas para fazer a leitura do aparelho, onde a porcentagem indica uma coisa e no telefone indica outra. Aí você já pode saber, opa, peraí, se aqui no programa 3 o TUSP está falando que está com 80%, quando eu desliguei, ele o aparelho está marcando 95%, tem algo errado. Então não é difícil descobrir isso não. Então isso é bem interessante. Também outro detalhe, tem aquela coisa, o cara está vendendo iPhone 13 Pro Max com saúde 100%. iPhone 14 Pro Max cansou de 100%. Já tem 4 anos esses aparelhos, não tem como ter 100% mais não. A não ser que foi um lote da Receita Federal, que foi prego, a Receita comprou, veio tudo lacrado na caixa. Pode acontecer. Comprei um lote que foi apreendido, ficou lá 3 anos até julgar, parará. Pode acontecer um aparelho de 2021, 22, tá com saúde 100%. Claro, mas em condição especial. Veio lacrado na caixa bonitinho, o cara comprou de um leilão da Receita Federal. Concordo. Agora, comprar em aparelho de vitrine, parará, loja que vende recondicionado. Aí vem um iPhone 12 com 100% de saúde. É gato, né? Comprar um iPhone 13 Pro Max, 13 com 100% de saúde. É gato. Agora, tá na caixa, lacrado, bonito, o cara comprou no leilão. Tudo é o histórico. Aí pode acontecer. Agora, não é difícil ver o erro. Teve um negócio lá, não foi na televisão que apareceu. Pega o vapor quente, vai no lagozinho com o bisturi. Infelizmente, o povo, a mentalidade do brasileiro para fazer coisas erradas é muito grande. Inclusive, eu até considero o brasileiro um povo bem inteligente. Se usasse para o bem, né, seria bem mais fácil. Aqui, infelizmente, a nossa inteligência é muito usada para o lado do mal, né? Mas ainda bem que não são todos, né? É uma pequena parte. Né? Mas o iPhone ele vem com um ano de garantia da Apple a partir do momento que você ativa ele. Isso. Então, ele falou do lote de telefone que a Receita pegou. Se o telefone vier com um lote de Receita de leilão, a hora que você abrir, ele vai ter um ano de garantia. Se você ativar. Se o cara lacrar um telefone desse aí e vender para os outros, se você abrir ele, logo que você logar, não tiver garantia, porque já foi usado. Dá para consultar o dia que ele foi ativado. Por isso que o iPhone Então, primeira regra das 5 regras fundamentais. Trabalhar com baterias originais retiradas ou certificadas. Regra número 1, tá? Para a gente ter uma chancela e uma garantia. Segunda regra, manufacturing date. Não adianta trabalhar com bateria original retirada, fabricada em 2021, 2022, 2023. Porque a cada um ano eu perco 5% da vida útil. Se eu for trocar uma bateria do iPhone 14 Pro Max, tá aqui,
2025. Aí eu comprei a bateria original retirada. Pô, consegui comprar a bateria original retirada. Legal, é bom, né? Porque o bom é o quê? Original, original retirada ou certificado. Consegui comprar a original retirada. Mas a Manufacture Date 2022 já perdeu 3 anos e já é usada. Talvez seja pior do que a minha. Então, Manufacture Date é fundamental para comprarmos baterias. Original, original retirada ou certificado, porque todos têm que ter um Manufacture Date. E a cada ano se perdem 5% da vida útil, mesmo sem uso. Então, a bateria fabricada em 2022, hoje em 2025, já perdeu 2022, 2023, 2024, 2025. 20%. Mesmo nova. Se ela foi fabricada em 2022, já perdeu 20% mesmo nova. Aí eu vou colocar no telefone do cliente, que ele tinha expectativa de durar um dia inteiro, 20% a menos, 6 horas da tarde, 7 horas da tarde já acabou a bateria. Aí a nova original durava, a outra já não dura mais. Aí eu troco a tela do cliente e coloco uma tela em céu, para piorar ainda. Aí a tela em céu consome mais corrente. A bateria já não tem 20% a menos, vai durar menos ainda. Então tudo é uma consequência. Tudo tem uma consequência. Tudo que você faz tem uma consequência. Então eu vou fazer a troca de um display. Vou colocar um display em céu, a bateria fabricada em 2020, com um display OLED, funciona até razoável. A bateria já está velha, está cansada. Se eu colocar uma tela em céu, que gasta mais energia, a bateria que já está antiga vai durar menos ainda. Aí o cliente fala, poxa, antes de trocar a tela, durava quase um dia. Depois que eu troquei a tela aqui, está durando meio dia só. Por quê? Você colocou uma tela em céu para o cara. Então tudo tem ação, tem uma reação. Então quando eu fizer um orçamento de troca de tela, primeira coisa, verificar todo o conjunto, verificar a bateria, consumo da placa, etc. Se a bateria foi 2020, se eu colocar uma tela em céu, vai acontecer o quê? Não vai durar nada. O cara vai com razão, vai falar, antes durava quase um dia, agora eu troquei a tela contigo, está durando 2 horas. Aí você colocou uma tela em céu, bateria 2020, você quer o quê? Então tem que fazer um orçamento total. Usar para um componente de qualidade, trocar uma tela de qualidade, e se a bateria estiver fabricada em 2020, está funcionando? Entra no orçamento, porque já tem 5 anos. 25% de vida útil sem uso. Imagina o tanto que ele já usou. Então a manutenção tem que ser total. O orçamento tem que ser total. Para garantir que você faça algo com qualidade. Então o Manufacture Date vai determinar a data que a bateria foi fabricada. Ficou claro isso, né? Não adianta comprar bateria nova, bateria original retirada ou certificada, com Manufacture Date 2022. Estou dando um tiro no pé. Eu quero pelo menos fabricada em 2025. Pelo menos no ano que a gente está. Tem um ano, né? Eu não quero no mês de agosto, não. Pode ser janeiro de 25, tá bom. Vamos também ser, né? Janeiro de 2025, fevereiro. Legal, está no ano corrente da bateria. Isso quer dizer que ela vai ter a longevidade dela. Terceiro ponto fundamental. Primeiro, original retirada ou certificada. Segundo ponto fundamental, Manufacture Date. Terceiro ponto fundamental da bateria. O revendedor faz plano de reativação trimestral? Porque se eu comprar bateria nova, mesmo com Manufacture Date, original retirada, certificada, fabricada em janeiro de 25, se nunca foi feita reativação nela nesses 8 meses, quer dizer o quê? Ela pode estar com problema. As baterias precisam de um plano trimestral de reativação. Ela precisa de uma carga de manutenção. Se essa carga cair abaixo do nível crítico, ela zera e se protege, ou ela pode estufar. Então, mesmo a bateria nova pode estufar por falta de plano de manutenção ou por excesso de tensão de carga. Então, tem que fazer uma carga central para fazer um plano de carga trimestral. Acontece isso? Quando eu peguei a bateria, tinha carga nela? Então, se eu peguei a bateria nova, fui medir a tensão nela, está com 0 volts, quer dizer o quê? O vendedor que me revendeu, o revendedor que me vendeu essa bateria, tudo original retirado, certificado. Manufacture Date, janeiro 25. Opa, lindo. Medir a tensão, 1.8 volts, 2.3, 3.2 volts. Quer dizer o quê? Não armazenou a bateria direito. Peguei uma bateria, fui medir a tensão, 3.6, 3.7. Opa, esse cara fez um plano de manutenção. Porque se ela cair abaixo de 3.3, é o nível crítico. Então, se a bateria, quando você medir ela, está abaixo de 3.3, está no nível muito crítico. Quer dizer que não houve plano de
Reativação trimestral. É temerário colocar essa... 3.7. Pra- 3.3. Para ligar o aparelho, ela tem que estar em 3.7. O nível crítico dela, mínimo, é 3.3. Mas para ligar o smartphone, ela tem que ter no mínimo 3.7. São duas coisas diferentes. Para ligar o smartphone, ela precisa de estar pelo menos com 3.7. Aí tem outro detalhe. Se ela está no nível crítico, o circuito do smartphone de carga não vai deixar carregar. Porque ele entende que vai vir muita corrente e é perigoso acontecer isso. A gente vai e reativa essa bateria com a fonte, que não é o processo certo de fazer, que deve ser feito esporadicamente. Quando o circuito de carga não consegue recarregar a bateria, por ela estar no nível crítico, eu preciso usar a fonte de alimentação e reativar a bateria. Só que entendam, reativação não é um processo de carga normal que a bateria gosta. É agressivo. Tem que ser usado minimamente. Cirurgicamente. Necessariamente. Não costumar-se. Quando a bateria cai para o nível crítico, o circuito de carga do smartphone não consegue carregar. O que o cérebro vê? Peraí, está muito baixa. Vai vir muita corrente, pode estragar, queimar a placa, dar um curto, não deixa eu carregar. Aí eu vou ter que desmontar o aparelho, tirar a bateria, reativar na fonte. Então lembra, reativação é um processo danoso. Tem que ser feito? Sim. Mas tem que ser feito raramente. Corriqueiramente. A bateria, quando chega no nível 0, Que... você vai reativar na fonte. Uhum. Existe possibilidade dela não voltar a Sim, carga. sim. Isso é quanto tempo? Qual é a forma de saber? Tudo depende de várias variáveis. Temperatura de armazenagem, última carga, qual o nível de carga que ela estava, data de fabricação que ela está. São várias variáveis que estão ligadas a isso. Inclusive, algumas baterias têm circuito de proteção. Quando chega no nível crítico, ela se autodesliga. Porque ela vê, peraí, se eu abaixar mais, eu posso até explodir, porque por falta de tensão, ela pode estufar, pode inchar, pode pegar fogo também. Não super over voltagem, mas ela pode estragar por baixa tensão também. Então, muitas baterias têm um circuito lógico aqui dentro que desliga ela quando está abaixo do nível crítico. Então, às vezes você pega a bateria tem 0 volts. Quando você reativa, ela volta a viver. Por ela ter uma proteção. Na verdade, isso é o choque que a gente dá na bateria. Mas a gente não chama choque, né? A gente chama reativação, porque choque é algo bem genérico. Quando você fala choque, você choca, desvaloriza e o leigo acha que realmente é choque. E não é choque, é reativação. Aí o cara vai vir, vai na casa dele, vai falar, pô, você vai me cobrar para dar um choque na bateria? Não, vou te cobrar para reativar a bateria. São formas de falar a mesma coisa, porém com níveis diferentes de entendimento. Reativação não é choque. Choque não é reativação. Apesar de popularmente ser um choque. Só que o que vale um choque? O que o leigo pensa quando é um choque? Está pegando a tomada, ligando a bateria. E o leigo pode fazer isso. E já aconteceu de cliente fazer isso. Hã? Sim, senhor. Ele escuta que vai dar um choque na bateria, aí você cobrou lá R$20, R$50 para dar um choque na bateria. Não quero fazer não. Aí vou te cobrar R$80 para reativar a bateria. É outra linguagem. E já aconteceu, fato verdadeiro, de pessoa não quer fazer o choque vulgar falando na bateria. O que ele faz? Pega a tomada e liga a bateria na tomada. O que vai acontecer com ele? Vai perder um dedo, explodir na cara, perder um olho, porque não é assim que funciona. Então o jeito de falar também, a terminologia conta muito. A gente não fala choque, não fala mexer, trabalhar. Choque, reativar. Então tudo é importante, né, do jeito que a gente transmite o conhecimento do nosso cliente. Vou mexer no seu telefone daqui a pouco. Eu estou muito agarrado aqui, vou mexer daqui a pouco. Pô, mexer, eu já não vou deixar aí, porque não vai mexer. Vai mexer no meu Opalinha velho lá, coitado. Vou levar meu Opala no reparo. Opalinha velho, 78, tem amor danado pelo carro. Vou chegar lá no mecânico, o mecânico fala assim, eu tô cheio de carro aqui, daqui a pouco eu mexo no seu carro, tá bom? Falei, tá, eu vou dar uma volta ali, eu já volto. Vai mexer, porque o cara que mexe não é profissional. Eu vou fazer uma análise no seu carro, vou verificar o que está acontecendo. Vamos lá, o que está acontecendo? Me conta em detalhes o que houve. É outro tipo de atenção. É outro tipo. Todo mundo quer uma atenção, todo mundo quer um care. E as pessoas querem isso, a gente quer isso. Quem não quer ser bem atendido? Quem não quer ter um care? Dependendo da pessoa. Vou mexer no seu celular daqui a pouco. Mexer não, cara. Deixa pra mexer.
Nem deixa pra? Mexer. Não. Não precisa Falou mexer, tudo. vai mexer? Não precisa mexer, não. Não precisa mexer, não. Então, voltando lá, primeira regra. Bateria original retirada ou certificada. Segunda regra, manufacture date. Não adianta, certificada, original retirada, fabricada em 2020. Terceira regra, plano de reativação. Quarta regra, tem fuga de corrente na sua placa? Adianta trocar a bateria se a placa está com fuga? A falha não é a bateria. O sintoma é a bateria. Está descarregando rápido, mas a doença não é a bateria, porque existe uma fuga na PCB. Então é obrigatório. Se o cliente chegou para você, minha bateria não dura nada, está durando só meio-dia, esquenta muito meu aparelho, não dura nada. Então, peraí. Analisar a bateria. Manufacture date, original certificada, fuga de corrente na placa. E o último ponto, circuito de carga. Entrega o carregamento que a bateria precisa. Então, no medidor de corrente USB, que a gente consegue medir a corrente de carregamento, tem que ter pelo menos 1 ampere nos aparelhos mais antigos, os mais novos próximos a 2 amperes. Então, eu vou colocar os medidores de corrente, que muitas vezes o sintoma da doença do cliente está achando que é a bateria, mas é só o sintoma, não é a doença de verdade, é um outro problema atrás disso. Pode ser o circuito de carga. Concorda comigo, se o circuito de carga não carregar direito, qual que vai ser o sintoma? A bateria não vai durar. Se a placa tiver uma fuga de corrente, a bateria não vai durar. É a bateria o problema? Não. Aí você troca a bateria, coloca a bateria lá, certificada, bacana, beleza, não durou. Aí você, peraí, a bateria está com defeito. Aí você coloca outra, mesma coisa. Então a gente não trabalha assim. A gente trabalha seguindo 5 regras. Circuito de carga tem corrente necessária? 1,5 amperes, 2 amperes, o carregamento turbo funciona? Tem corrente chegando no circuito de carga para carregar a bateria? Porque tem que ter corrente lá. Então eu vou ter que ter um medidor para aferir isso. Eu vou usar um medidor de corrente USB, conectar lá e verificar se tem corrente. Opa! Tem corrente de carga padrão. Ok. Placa tem fuga de corrente? PCB em modo off. Qual que é a corrente que está aqui? 0,00 ampere? Em modo power on, não está consumo alto? Ok, então não é placa. Então tem corrente, não tem fuga de corrente. Então realmente pode ser bateria. Não ao contrário, então tem que fazer um laudo todo para trocar a bateria. Eu vou escutar a reclamação do cliente, mas o diagnóstico é meu, não é do cliente. Sim, a gente vai usar a fonte de alimentação e conectar. A fonte de alimentação simula, não 100%, uma bateria. Então esse equipamento na mesa de vocês aí, esse equipamento preto está com os mostradores aí, ó, está marcando 4,2 volts, 3,5 amperes, estão vendo aí, ó? 4,2 volts, 3,5 amperes. Pode ligar lá, isso. A gente vai fazer, aí ó, viu aí? Essa fonte de alimentação simula, não 100%. Existem simuladores de bateria, que é uma fonte que simula a bateria de verdade. Essa aí não simula de verdade, porque ela tem só 2 terminais. Então, muitas vezes eu não consigo ligar todos os aparelhos na fonte. Mas fazer o teste de consumo zero, sim. Então, é obrigatório em qualquer orçamento, mesmo que o cliente não reclame de bateria. Vou trocar a tela do smartphone. Tem que medir o consumo da placa? O cliente reclama da campainha, não funciona. O microfone não funciona. Eu vou fazer a desmontagem, descobri que o microfone estava ruim, a plaquinha sube, vou trocar o microfone. Tem que medir o consumo da placa? Tem que verificar a data da bateria que ela foi fabricada? Claro. Tem que fazer o que tiver que ser feito, independente de ser só o microfone? Claro. Falta uma blindagem, falta um parafuso, falta um adesivo, falta uma chave, mal montado, componente sujo, placa oxidada. Tem que ser feito completo, full. Diagnóstico completo. Tem que ser feito na ordem de serviço? Sim. Eu só quero fazer o microfone. Ok. Então vamos assinar uma exceção aqui, que o senhor foi avisado que a bateria fabricou em 2020. Aparelho está oxidado. Flex está perigoso rasgar. Assina para mim aqui que o senhor está autorizando a fazer o reparo parcial, mesmo sabendo que pode implicar funcionamento. Porque o certo é fazer tudo. Explicar todos os riscos. Claro. A garantia vai ser só do microfone. Na verdade, ainda é contestável. Porque o código é claro, a garantia é total. O que certo seria a gente não fazer o serviço parcial. Mas pelo menos você está garantindo que o cliente foi avisado
E ele, por opção dele, declaro que, por minha opção, pode ser que você já consiga pelo menos alguma coisa. Agora, porque se for olhar pela lei mesmo, a garantia é total e irrestrita. E você não pode omitir nada relevante sobre o que está acontecendo no aparelho. Então ele foi avisado que o aparelho está... eu quero trocar o pneu do carro. E vou na agência de pneus, vou trocar os pneus do carro. Aí eu quero trocar só 2 pneus. Mas os meus 4 pneus estão desgastados. Os 2 de trás passou inclusive daquela banda de segurança, que já é proibido. Por lei é proibido. A agência de pneu tem que avisar para o cliente isso, assinado, um laudo, porque se ela trocar os 2 pneus, deixar os outros 2, e acontecer um acidente com o carro que não seja os pneus que ela trocou, os 2 que estavam gastos, o que vai acontecer? Peraí, você trocou só os 2 pneus? O cara não te avisou que tinha que trocar os 4, não? Sim, tá aqui, eu assinei, avisei para ele aqui, ó. Não, assim, inclusive ele assinou, fui taxativo e claro, é necessária a troca dos 4 pneus, o orçamento dos 4 pneus, está aqui. O cliente pediu para trocar só os 2. E foi avisado que isso não é um padrão certo de ser feito. Mesmo assim tem margem. Porque é o profissional que tem que decidir isso. Ele que sabe o risco. O cliente não sabe o risco. É algo complicado. Só diminui um pouco, né? É algo complicado. É algo complicado porque eu entendo que é chato se levar um aparelho para consertar, parece que a pessoa quer te enganar. Mas a gente tem que falar a verdade. A bateria do cara fabricou em 2020. Ele está achando que é a tela. Ok, está quebrada a tela. Quando eu colocar uma tela lá, ele vai falar comigo, pô, durava um tempão a bateria, agora não dura mais. Você trocou, o que você fez no meu aparelho? O cliente é assim. A bateria de 2020, se eu não mostrar para ele com provas, tirar uma foto, fazer um laudo aqui, ó, a sua bateria está aqui em 2020. Quando o senhor veio para trazer a tela, eu te falei. Eu medi a placa, não tem fuga, verifiquei a bateria, eu fiz tudo detalhado para o senhor. Olha aqui para o senhor ver. O senhor assinou aqui, ó. A sua bateria está 2020. Tinha que ser trocada. Eu avisei para você que tinha que ser trocado. Agora você quer me alegar que a bateria não dura nada. E pior que ele ainda tem chance de ganhar uma bateria nova. Mesmo você sendo honesto e justo. Só que nem sempre o juiz talvez pode dizer que você fez o certo que tinha que fazer. Porque o cara também não pode obrigar o cliente a fazer o que você quer. Não é o que eu quero, é o que precisa ser feito. Esse é o problema. Porque muitas vezes o cliente confunde, acha que você quer tirar dinheiro dele, mas eu não quero tirar o dinheiro dele, eu quero fazer o que tem que ser feito. Se não tem que trocar a bateria, eu não vou trocar a bateria. Mas se tem que trocar a bateria, é minha responsabilidade trocar a bateria, mesmo que ele não reclame da bateria. Está estufada, está com um inchaço nela, vai explodir na mão dele. Então eu tenho que ter essa sensação de negar um serviço. Eu tenho que ter isso. A gente tem que saber que a gente pode negar um reparo. É chato falar isso, é contra o que a gente pensa em trabalhar para ganhar dinheiro, mas a ética está acima disso. Então, posso negar um reparo? Claro. Eu não posso fazer, infelizmente, desculpa. Sem trocar a bateria, eu não consigo fazer o reparo. Claro que eu posso negar. Da mesma forma que eu posso fazer, eu posso negar. Então, olha, para mim fazer um serviço de qualidade aqui, senhor, não é só trocar a tela. Eu tenho que trocar a bateria, que a sua bateria está estufada. E sem trocar a bateria, eu não vou trocar a sua tela. Desculpa. Eu não posso fazer. Por ética profissional. Ponto. Ah, você está indo contra seu... Peraí, uma coisa é colocar um dinheiro na frente. Outra coisa é colocar a ética na frente. Muitas vezes você está achando que não vou ganhar aquele dinheiro ali. Não, você está deixando de levar um prejuízo. Então a ética não pode passar o valor que você vai colocar na frente para receber. Não pode ter a ganância, porque isso volta. Eu quero ver, pô, aquele cara ali está falando a verdade comigo. E as pessoas sabem disso. Olha, eu não vou arriscar a vida do seu filho. Tem criança pequena em casa? Você quer que eu troque sua tela? A bateria sua está inchada, olha aqui, olha a foto. Se eu colocar a tela e explodir, a culpa é quem? Minha? Ou é o senhor que vai ser responsável? Vai querer que seu filho perca um dedo, perca a visão? É assim que funciona. Eu não vou fazer. Simples assim. Ou faço completo, ou pode procurar outro. Mas se o senhor procurar outro, por favor, toma cuidado. Eu não quero que você tenha nenhum problema com isso. Fique atento. Não deixe com a sua criança brincando, que isso pode explodir. Ponto. Eu posso negar um serviço. Se isso interferir a qualidade, sem dúvida. Você deve negar. Você é Na verdade, vou falar a verdade. Você é obrigado a negar. Porque, infelizmente, tem coisa que não tem como... A qualidade não permite fazer isso acontecer. Só que você tem que ter muita segurança para fazer isso, né? E tem que estar muito descoberto para fazer isso. Porque a pessoa pode achar que você também não, né? Tá com alguma coisa com ela, sei lá. Hoje em dia o negócio é complicado.
Então essas são as 5 regras básicas para a gente trabalhar com a bateria. Para reativar a bateria, a gente vai aprender agora a reativar a bateria. Lembrando, e eu vou mostrar também como é que faz o teste no medidor de corrente, né? Com esses medidores aqui, ó. Ele indica o nível de carga de corrente. Para reativar a bateria, mais uma vez, a gente vai usar a fonte de alimentação. A fonte de alimentação é algo paliativo, que não deve ser usado constantemente, em condições especiais, porque ela faz uma reativação severa. Para carregar a bateria, existe um protocolo. Então, a bateria precisa de uma forma específica de corrente e tensão para carregar a bateria, que você não consegue fazer igual com a fonte. Então, a fonte é um paliativo para fazer a bateria voltar a ter 3,7 volts, que é a tensão mínima, para depois colocar para carregar. Então, por exemplo, vamos colocar aqui no quadro aqui. 3,3 volts, tensão mínima. Manutenção. Tensão mínima de manutenção. 3,3 volts. É o nível crítico. Então, vou colocar aqui o nível crítico aqui, ó. Nível crítico. 3,3 volts é a bateria com nível crítico. Abaixo disso, ela já está no nível altamente perigoso. Ela pode estufar, ela pode explodir, ela pode não mais funcionar, ou ela pode entrar em hibernação, que é ficar com 0 volts. E aí, só vai voltar quando você tiver uma ferramenta que vai reativar essa bateria. Aí existem várias ferramentas de reativação. Vou mostrar como é que funciona. A gente vai usar a fonte de alimentação. Então, o primeiro passo, quando eu pegar uma bateria e medir a bateria com o multímetro, vou usar a escala DC 20 volts, né? Tensão contínua, 20 volts. Medir a tensão na bateria. Positivo com positivo, negativo com negativo. Deu 3,3 volts. Quer dizer o quê? Opa, tá quase. Quase no nível crítico. Essa bateria ou ficou parada há muito tempo e não teve plano de reativação. Porque a cada 3 meses tem que ser monitorado, tem que ser reativado para ela ficar pelo menos ali com 3,6. Não tem que carregar 100%, mas tem que estar no nível médio. 3,6, 3,7. Quanto mais carga a bateria tem, mais tensão ela tem. Porque a bateria ela é de 4,2 volts, mas no label dela está escrito o quê? 3,8 volts. Ela carregada, ela tem quanto? 4,2, 4,25 volts. Ok, então, o nível crítico é 3,3. Medir a tensão da bateria. Deu uma tensão de 3,3 volts. O que eu tenho que fazer? Reativar. Reativar até chegar a quantos volts? 3,7 volts. Que é a tensão mínima que o smartphone vai deixar, né, reconhecer para reativar. Ah, então não tem que reativar ela até chegar a 4,2? Não. Eu tenho que reativar até chegar a 3,7. Por que eu não reativo até 4,2? Porque a bateria na fonte não é o certo. Então só vou reativar para ela voltar a viver. Quando ela deu sinal de vida, eu ponho no aparelho desligado carregando. Porque lá no aparelho é o protocolo certo de carregamento. Ficou claro isso? Pode perguntar. No caso, no aparelho, ela volta 3,8, 4. Sim. Quando ela chega a 3,7, o aparelho já consegue carregá-la. E a ativação trimestral é feita na fonte? Aí a gente pode usar, tem as placas de reativações, são esses dispositivos aqui, ó. Esses dispositivos são obrigatórios ter na bancada. Isso aqui já tem os conectores das baterias e já tem um circuito de reativação que você conecta lá para fazer a reativação. Então eles são dispositivos, são placas de reativação, onde você encaixa a bateria direto aí. Isso é fundamental ter, tá? Isso tem que ter. Tem que ter mesmo. Aí você encaixa a bateria aqui e você coloca para reativar e pode ir trabalhando, fazendo todo o trabalho, encaixou aqui, deixa ela reativando. 10, 15 minutos já reativa para o ponto de manutenção, de armazenagem. 10 minutinhos cada bateria. Com a placa ligada na fonte. Com a placa ligada num carregador ou na fonte. Um carregador de alta corrente. Aceito o carregador. De alta corrente, um carregador de 3 amperes, um carregador bom. Um carregador bom de 3 amperes. Ela pode usar ela para ativar a bateria? Também, pode, Eu também. uso ela pra ativar. Sim, também uso para reativar, ativar, a gente usa por isso aqui direto. Então isso aqui é fundamental ter essa plaquinha de reativação. Você vai conectar a bateria aqui, ela vai ler a bateria e você coloca na fonte para carregar, no carregador, né? É bom ter um carregador de qualidade, um original de 3 amperes, 5 volts, 3 amperes, ó. Reconhecer a bateria, põe o carregador aqui, deixa carregando. 10 minutinhos já é suficiente para reativá-lo. 10, 15 minutos. Tá? É 3,94 volts. Essa aqui tá
Legal, dá para ficar armazenada tranquilo. Daqui a 3 meses vou conferir, colocar mais 3.9 volts, 3.8, 3.9. Viu, hein? Pode ligar ela no carregador normal, né? Normal, sim, aqui já faz o processo. Sim, isso aqui é exatamente por isso, porque isso aqui ó, te deixa a mão livre. Na fonte, vou ter que usar a minha mão conectada ali. Você vai ver que na fonte, a gente vai ter que fazer isso na mão. E é chato. Tem que ficar 10 minutos fazendo isso? Imagina. Aqui não. Você colocou aqui, ó, deixou no carregador e acompanha, né? Porque não pode deixar ela lá e almoçar, né? Hã? Pode deixar e almoçar? Não. Ah, então eu estou reativando. Opa, deu horário de almoço. Vou desligar tudo. Tranquilo, almoça, volta, liga de novo. Não deixe a bateria sozinha, sem vigilância, sem olfato, sem visão, sem temperatura, carregando sozinha, né? Deu um cheiro de lítio lá, aconteceu algo errado, deu fumaça, desliga rápido tudo. Não vai almoçar e deixar carregando para não explodir na sua cara. Acho que é bom que mostra a quantidade que a bateria tem. Isso, aí vai mostrando. E aqui mostra a energia que ela está recebendo também, né? Então a bateria, quando a gente vai reativar na fonte, vai diminuir a corrente, o reservatório dela vai diminuir, porque está entrando energia. Então mostra a quantidade de energia que está recebendo também. É bem legal, a gente consegue ver a tensão e a corrente que ela está recebendo. Diferente de quando você abastece o carro, você coloca gasolina, vai contando gradativamente. A bateria é regressivamente. Então quando eu vou reativar a bateria, não começa 1, 2, 3, é ao contrário. 300, 250, 270, está enchendo o tanque, mas não é igual para gasolina. É regressivo aqui, tá? A contagem é regressiva. No carro é progressiva, tá avançando. Aqui não, é regressivo. Quando chegar próximo ao zero, tá carregado. Só que não tem que chegar ao próximo ao zero, tem que só reativar para chegar a 3.8. Lembrando, reativação não é um processo, é um processo mais agressivo que reativar no aparelho. Então só reativo para chegar no mínimo, para guardar ou para o aparelho carregar. Então isso aqui é fundamental. Na faixa de R$200, tá? Essas plaquinhas custam. Mas tem que ter, tem jeito. A gente vai ver aí que é fundamental. Colocou o carregador aqui, ó. Colocou o carregador aqui, já vai carregar. Daqui a pouco eu já mostro como é que faz. Então nós vamos reativar a bateria na fonte. Como que eu faço para reativar a bateria na fonte? Então a gente percebeu que eu tenho que chegar, o nosso target, o nosso alvo é chegar a bateria ter uma tensão de 3.7. Se eu medir a bateria no multímetro, ela já estiver com 3.7, tem que reativar? Não. Põe no aparelho desligado, põe no carregador e monitora com o medidor de corrente se tem pelo menos 1.5, 2 amperes de energia entrando no aparelho. Isso aqui mede a energia de carga. Tem que ter aqui 1.5, 2 amperes. No mínimo. Que vai diminuir quando a bateria vai mais... Quanto mais carrega a bateria, vai diminuindo a corrente. Tá? É regressivo. Né? Recebendo corrente, vai enchendo. Isso. Então, o objetivo nosso é chegar a 3.7. Então, o primeiro ponto, quando eu quero reativar uma bateria, é medir a tensão dela. Desculpa. Então, para a gente medir a tensão da bateria, eu vou pegar o multímetro, pegar os polos da bateria, encostar o positivo no positivo, negativo no negativo, medir lá. Deu 3.7, quer dizer que ela pode ser colocada no aparelho e ser carregada com o aparelho desligado. Ok. E monitorar a corrente, 1,5 ampere, 2. Se a tensão deu 3.3 volts, quer dizer o quê? Não vai carregar no aparelho. Então o cliente está com um aparelho que não liga. Aí qual que é o sintoma do aparelho? Não liga. Aí vai colocar para carregar, não vai acontecer nada, porque a lógica não deixa carregar. Deixa carregar quando? Então eu abri o aparelho, o cliente reclamou que não liga. Ok, coloquei no carregador, não consumiu nada. Desmontei o aparelho, fiz uma inspeção visual legal. Vi a bateria, fabricada em 2023, nova. Medi a tensão, 3.3. Ué, ou está parada há muito tempo, ou tem uma fuga no aparelho. Aí o cliente falou que está parado há 6 meses. Tá, então pode ter descarregado. Tira a bateria,
meço a placa para ver se ela tem fuga de corrente, em modo off e em modo ativo. Não deu fuga de corrente no modo off, ficou 0,00 amperes, então vou pegar minha placa, medir na fonte, a fonte tem que ficar no zero. E vou botar minha placa, tem que consumir um valor padrão, 1,8, 2 amperes, 3 amperes, de acordo com o modelo do aparelho. O consumo não está alto. Então pode ser o quê? Bateria ou circuito de carga. Porque aqui ó, pode ser uma falha na bateria, na placa ou no circuito de carga. Eu já eliminei a placa. Não tem fuga e não tem alto consumo em modo ligado. Em stand-by, os consumos são normais. Meço com a fonte. Então é mensurável com a fonte. Pode ser aqui então, bateria e circuito de carga. Porque concorda comigo, se o circuito de carga estiver ruim, não vai carregar ela direito. Consequentemente, não vai ligar e vai cair a tensão. Não carrega direito. Então o que eu tenho que fazer agora? Pegar uma outra bateria, colocar a bateria lá, colocar no carregador, medir o consumo. Ah, deu 1,5 ampere, 2. Opa, circuito de carga tá bom. O que eu faço agora? Reativo essa minha bateria aqui agora, coloco no aparelho, respondeu, deu consumo de carga, carregou, funcionou, bacana, ligou. O aparelho funcionou. Era só reativar a bateria. Está pronto o diagnóstico? Não. Toda vez que eu faço um reparo, a gente tem que estressar o aparelho a nível usuário. Um dos grandes problemas dos reparadores hoje, a gente não estressa igual o usuário. A gente não tem tempo para estressar um aparelho igual o usuário. Estressar um aparelho? O que é isso? Executar funções no aparelho. A gente testa o Wi-Fi. Ah, eu troquei a bateria. Vou testar o Wi-Fi? Claro. Vou testar o Bluetooth? Claro. Vou testar o NFC? Claro. Vou testar a campainha? Claro. Vou testar os botões? Vou testar o touch? Vou testar o brilho da tela? Vou testar o microfone? Alto-falante? Speaker? Sensor de proximidade? Claro. Vou testar o RF? Claro. Testar não é estressar. E o uso do cliente é estresse. Então eu vou colocar um aplicativo para rodar no meu aparelho simulando o estresse daquele produto. Porque se eu só consertar e não fizer um teste de estresse, grande chance dele voltar. É igual o mecânico que não faz test drive. O mecânico tem que fazer test drive? No mínimo. Só que o test drive, se der só uma voltinha no quarteirão, é estresse. Não é estresse. Estresse é o quê? Pegar uma estrada, pegar uma rodovia, andar pelo menos uns 30 km, 50 km com o carro. Porque isso é um teste. Com autorização do cara, é lógico, né? Então eu vou colocar o carro para rodar. Se o cliente reclama que tem um barulho quando está 80, como é que eu vou testar esse barulho quando ele está 80? Então ele vai comigo do lado. Ele tem que estressar comigo do lado. E ele dirigindo de preferência. Mas eu tenho que estar presente para acompanhar o teste de estresse. Então se eu reparar um produto, reparei um aparelho, voltando ao mundo eletrônico, não estressei ele, pode ser que seu reparo não esteja 100% bom. Porque um reparo 100% bom tem que aguentar o estresse. E só ligar e testar, conectou no Wi-Fi. Tá. O Wi-Fi funcionou. Peraí, conectei na rede, mas não vou colocar uns vídeos para tocar, não vou, sabe? Tem que estressar. Deu campainha. Tá, deu, mas peraí, toca uma música, é o estresse. É diferente o estresse de um teste. A comparação do test drive é legal. Uma voltinha no quarteirão, você não estressa nada, né? E não é capaz de descobrir falha intermitente ou algo que não ficou legal. Então a gente vai usar sempre um aplicativo no smartphone para estressá-lo depois de qualquer tipo de reparo.